Olá, seja bem-vindo ao canal Bisogni de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte e policial rodoviário federal por mais de 20 anos. E o nosso assunto de hoje é o para-choque traseiro em caminhões, reboques e semi-reboques. Muito bem, tá aqui nosso para-choque. Para que serve, né? Basicamente para o carro não encaixar aqui embaixo do caminhão. Todos os caminhões, por conta da altura do chassi, da porta de carga, até para poder encostar numa doca, num ponto de carregamento, ele é bem alto do chão, 1,5 m mais ou menos. E os carros têm mais ou menos essa altura. Alguns mais baixos, alguns mais altos. Então tem tudo para o carro entrar ali dentro daquele espaço e acabar arrancando o teto, arrancando a cabeça das pessoas, literalmente. Por isso que tem que ter essa proteção na entrada desse espaço para não entrar o carro. Exatamente como aconteceu aqui. Que nesse caso, um caminhão de altura normal, o para-choque conseguiu absorver o impacto e evitar que o carro entrasse lá de baixo. Caminhão. Bom, o para-choque não foi feito exatamente para o caminhão, embora ajude um pouquinho. Aqui embaixo o para-choque do caminhão dianteiro é mais ou menos da altura do para-choque traseiro, do semi-reboque, do outro caminhão. Então também vai agir um pouquinho ali para evitar, minimizar a colisão. Mas a massa do caminhão é muito mais alta que a massa de um veículo. Um veículo ali popular está 1.000, 1.200 quilos. Um caminhão desse aqui, se for um bitruck, vai para 29 mil quilos, se tiver com o peso correto. Então, obviamente, o para-choque não vai ser efetivo nesse caso. E o que ele é exatamente? Segundo a norma, ele é constituído de uma travessa, uma ou mais travessas, no caso com o elemento horizontal, com fixações, colunas, vigas, presas na longarina do caminhão. Não na carroceria propriamente dita, mas na longarina, no chassi do veículo, que é onde eu vou ter a resistência necessária para o para-choque aguentar ali a pressão, que a gente já vai ver quanto que é. Bom, e quando surgiu o para-choque? Surgiu lá nos Estados Unidos. Só que até a década de 50 não tinha nada. No mundo todo pouco se falava no tal do para-choque. Mas em 53 surgiram alguns projetos lá nos Estados Unidos de para-choque, mas não era grande coisa, não adiantava muita coisa para aquela época. E ficou assim. Só que em 67 teve um acidente envolvendo a Jayne Mansfield, que era uma atriz muito em alta naquela época, muito famosa, muito querida pelo público, e ela, num deslocamento de carro lá nos Estados Unidos, ela, o advogado, o motorista e 3 filhos que estavam deitados no banco de trás, colidiram atrás de um caminhão de noite, de madrugada. O caminhão estava devagar na pista e eles entraram de baixo. E aí arrancou tudo, né? Morreu ela, morreu o motorista, o advogado, só não morreram as crianças que estavam ali deitadas no banco. E isso gerou uma comoção pública, nacional. O pessoal falou assim, olha, tem que fazer alguma coisa aí para evitar que isso aconteça de novo. Não que tivesse acontecido só com ela, estava acontecendo. E aí, bom, vamos inventar alguma coisa para colocar ali. E aí aperfeiçoaram, então, né, o que já existia, o para-choque, só que de uma forma mais efetiva. E isso na década de 70 ali, porque demorou um pouquinho até o negócio pegar velocidade. E no mundo todo aconteceu mais ou menos na mesma época. Na Europa também, Alemanha e tal, foi criado dispositivos semelhantes com a mesma função. E até hoje lá, o para-choque nos Estados Unidos, quando fala para-choque, eles vão falar assim, o quê? Para-choque? Não, é Barras Mansfield. O nome do para-choque, o apelido, digamos assim. Beleza, vamos lá. E no Brasil, quando chegou? Somente em 1995. Quase 20 anos depois que no resto do mundo. Então, até 95 não tinha nada. Tinha o que eu chamo da geração zero. G0, só tinha que ter o para-choque. Segundo o regulamento do Código Nacional de Trânsito, veículos maiores, caminhões e tal, tinham que ter um para-choque traseiro. Só que basicamente era uma proteção ali no final da longarina aqui, e uma barrinha aqui embaixo, não tinha praticamente nenhum requisito. Mas aí chegou a resolução 805 em 95, determinando que os para-choques dessa época aqui tinham que se modernizar. E de que forma? Eles tinham que ter no mínimo 1 metro de largura, que é mais ou menos o que já tinha, né, antigamente,
E a novidade é a pintura de uma preta e amarela diagonal aqui, para chamar um pouco mais a atenção dos condutores. Só isso. Não tinha nem requisito de resistência nem nada. E era obrigatório para todos os veículos com mais de 3.500 kg de PBT, veículos de carga. E a 805 também trouxe a geração 2. Então, a geração 1 até 96, e a partir de junho de 96 em diante a geração 2. A geração 2 também para PBTs maiores do que 3.500 kg, só que melhorou um pouquinho, que ela trouxe um comprimento agora de fora a fora do caminhão, podendo ter 10 centímetros aqui de tolerância para dentro, que é o que vigora até hoje. A barra com uma altura máxima da parte de baixo até o chão com 55 centímetros, e um recuo máximo entre a traseira do veículo até o para-choque de 40 centímetros. Ou seja, a traseira do caminhão está aqui, a porta do baú, por exemplo, ali, 40 centímetros para dentro o para-choque. Tá? Melhorou consideravelmente em relação à geração anterior. Mas só foi ficar bom mesmo na geração 3, com a resolução 152 de 2003, que ficou valendo a partir de julho de 2004. Ela trouxe uma particularidade, que foi, ao invés de 3.500 kg, o PBT passou a ser a partir de 4.600 kg, que é um arredondamento de 10.000 libras, ou 4.536 kg, que era o requisito do para-choque dos Estados Unidos, que é até hoje. Lá, então, a partir de 4.536, que eu tenho que seguir o requisito do para-choque. E aqui se arredondou para 4.600, para ficar mais fácil. Parecido com o tacógrafo, está no CTB também, 4.536, 10.000 libras, que é a unidade americana. Beleza. Aqui melhorou um pouco mais, continuou sendo até a borda do caminhão, com 10 centímetros de diferença. Agora a altura mudou. Ficou em 40 centímetros apenas. Por quê? Porque o veículo, o pequeno, também foi se modernizando, ele foi ficando mais baixo, à frente, mais aerodinâmico. O motor perdeu a posição longitudinal de comprido, ganhou na maioria dos veículos, claro, nem todos, ganhou a posição longitudinal, então o capô do motor ficou mais curto e a pessoa ali, o motor ficou mais próximo da frente do carro. Então exigiu que fosse readequado isso aí. Então esse recuo que existia de 40 centímetros anteriormente, agora não tem mais. Então o para-choque novo, ele é praticamente rente à traseira do caminhão. E por fim chegou a quarta geração, com a resolução 593 de 2016, posteriormente consolidada pela 952 de 2022. Basicamente o mesmo para-choque da geração 3, as mesmas resistências, requisitos técnicos de materiais, a questão da faixa refletiva que eu não tinha comentado. Então, antigamente era preto e amarelo, agora é vermelho e branco refletivo. Perfeito? E um detalhe interessante que a altura, que antes era 55 lá no início, passou para 40, agora está em 45. Então, subiu um pouquinho a altura. E o para-choque da quarta geração tem algumas novidades que não existiam na anterior, que é a possibilidade, em alguns casos, especialmente com a plataforma elevatória, que é um exemplo aqui, dele ser rebatível, telescópico, desmontável, para poder usar alguns implementos que antes eram impossíveis de usar. Mesmo assim, tem muitos casos de dispensa que a gente vai ver. Então, essa é a grande diferença para o para-choque da terceira geração. E um último detalhe, PBT de 3.500, ou seja, os 4.600 agora são 3.500 de novo, acompanhando a tendência, dessa vez da Europa, do regulamento 58, que traz os requisitos do para-choque que a gente acompanha aqui no Brasil. Aliás, a maioria das normas aqui, a gente não segue a fonte norte-americana, segue a fonte europeia. E aquele encolhido, para possibilitar a descida aqui da plataforma elevatória dos braços mecânicos. Beleza. Só que tem um detalhe. As resoluções anteriores, por exemplo, a 805, sim, exigiu que os veículos anteriores se adaptassem. A 152, não. Mas quando chegou a 593 e a 952, que consolidou ela, foi exigido que os veículos anteriores se adaptassem à nova resolução. Então, ou tem um calendário estabelecido pela resolução, e esse calendário está acabando. Esse ano, 2024, vence o último final de placa.
Então, os veículos com final de 1 até 8 já tem que ter feito essa adaptação para a quarta geração. Óbvio que quem tem o para-choque da terceira geração, que é praticamente igual ao da quarta, não vai ter que fazer grandes coisas. Mas quem tem o para-choque da segunda geração, aquele com a pinturinha amarela e preta, o recuo de 40 centímetros e tal, vai ter que colocar um novo para-choque. Perfeito? E o tempo está acabando. Aqui um exemplo, 2 caminhões antigos. Esse aqui é um pouquinho mais antigo, né? Mas ele já está com o para-choque da quarta geração, certo? Ah, mas tem uma diferencinha aqui, não está bem rente à traseira. Bom, a gente já vai ver como é que isso funciona. E esse aqui está com o para-choque da segunda geração. Ele é rente à borda, mas ele é um pouquinho mais alto, né? Especialmente porque o caminhão está com o eixo erguido aqui, o último eixo. E como é que tem que ser o para-choque? Qual é a resistência que ele tem que ter? Bom, o para-choque atual, tanto da geração 3 quanto da geração 4, desde 2004 para cá, aqui no meio dele, nesse ponto central, ele tem que aguentar 150 kN, que equivale a quanto? 15 toneladas. Então, imaginem, essa Trailblazer aqui da PRF pesa 2.000 kg vazia, que é a tara dela. Então dá 7,5. 7 vezes e meia aqui, nesse ponto aqui, o para-choque não pode envergar. E o que vocês acham? Esse caminhão com a suspensão alterada, esse para-choque aqui espichado até o limite quase, né, para obedecer aqui os 40 ou 45 centímetros, dependendo da geração desse para-choque. Vocês acham que esse para-choque não vai dobrar para cá com um peso de 15 toneladas? Complicado, né? Eu, olhando aqui, eu já digo que não. Que ele não aguentaria uma pancada dessa Trailblazer a 50 a 60 km por hora. Esse veículo aqui ficaria encaixado aqui embaixo e possivelmente quem estivesse aqui na frente não ia sobreviver. E aqui um exemplo do que eu estou falando. Como é que funciona o para-choque na prática. Aqui o primeiro teste. Um para-choque normal deles até uma certa época, lá nos Estados Unidos. Então, é um semi-reboque. O veículo vem a mais ou menos 60 km por hora. E a gente percebe que esse para-choque aí, que é o para-choque lá da década de 70, não obteve muito êxito aí em evitar que as pessoas morressem. No caso aí, os dummies, né, os bonecos. E agora um segundo teste com um para-choque aperfeiçoado. Vejam que funcionou. Obviamente o para-choque deformou, ali não tem como não acontecer isso, mas não invadiu ali o habitáculo dos passageiros, então, possibilitando que os airbags se inflassem e ninguém morresse, pelo menos, né? Beleza, vimos a evolução do para-choque, tanto lá fora, no exterior, quanto aqui no Brasil, a evolução das normas que norteiam os requisitos para a fabricação e instalação do para-choque. E agora a gente vai ver exatamente o que tem que atender o para-choque atual. Vamos lá, resolução 952, anexo 1, item 1.2. Fala que tem que ter o elemento horizontal 100 mm de altura, no mínimo, pode ter mais. Ele não deve ter bordas cortantes. Alguns instalam até uma ponta aqui, um plástico na ponta, mas não é obrigatório. Na verdade, o simples lixamento aqui, o arredondamento dessa ponta aqui, de forma que não fique cortante, literalmente cortante, tá valendo. Ele tem que ser em formato uniforme, retilíneo. Então tem que ser uma travessa de comprido no mesmo padrão o tempo todo, sem entortamentos, sem danos, sem emendas, sem furos. Tem gente que coloca placa aqui no para-choque, não é? Só que cada furo que eu faço diminui a resistência dele. A tendência é quebrar aqui onde tem o buraco. E a seção transversal, que é esse formato aqui, no caso aqui tem o formato de um C, pode ser redondo, pode ser oval, tanto faz, desde que preserve os 10 centímetros ou 100 milímetros de altura. O que mais? Item 1.4. O elemento horizontal do para-choque deve estar localizado até os 100 milímetros da extremidade traseira da estrutura do veículo. Ou seja, vejam que tem uma diferença. Se eu pegar e traçar uma linha reta aqui, passando pelo para-choque, vai pegar aqui assim, ó. Ou seja, um pouco mais para dentro
do que a estrutura final do veículo. A parte final do veículo seria essa pontinha aqui, ou a própria carroceria. Então existe uma tolerância de 10 centímetros para dentro. Não é que tenha que ser rente à carroceria, rente à parte de trás do veículo. Existe essa tolerância. Viram que eu pulei do 1.2, 1.4 e tal? Então a gente não vai ver todos os requisitos do para-choque aqui. Alguns são muito técnicos ou difíceis da gente ver no dia a dia. 1.11, o para-choque deve ser planejado ou pode ser projetado de maneira que a sua altura possa ser variável. Então a gente vai ver em muitos para-choques isso aqui. Ó. É uma canaleta fixa no veículo, essa parte mais pretinha, e essa parte aqui mais prateada é o para-choque. Ele está preso aqui, por um pino aqui também, e ele está ali, ele pode correr, porque tem outras possibilidades de colocar esse pino mais para baixo. Então esse para-choque pode descer ou subir conforme a necessidade. De repente eu estou com uma carga um pouco mais pesada, o caminhão baixou um pouquinho, fica muito perto do chão, eu posso levantar ele através da regulagem desses pinos e ele vai correr dentro dessa canaleta. Ele pode ter também um movimento nesse sentido, que é para fora. Por quê? O caminhão está indo, normal, o para-choque está aqui, e aí chega numa subida, o caminhão vai subir e, consequentemente, a traseira baixa e o para-choque acaba pegando no chão. Se ele for fixo, ele vai quebrar. Se ele for móvel, ele vai entortar para trás, depois vai voltar à posição normal. Exatamente aqui, como está aqui nesse desenho. Tem uma mola aqui, tem aqui a canaleta, o para-choque propriamente dito, ele está preso aqui em cima, só num ponto. Ó. Então é possível ele mexer para o lado de cá. Para trás, nunca para frente. Para frente ele está preso aqui nessa fixação, nesse assentamento aqui, não consegue passar. Seguindo, veículos isentos da instalação do para-choque. Aí vamos passar bem rapidamente. Veículos inacabados, são incompletos. Aqui um outro exemplo. Vejam que não tem o para-choque. Tem só o protetor de rota, que eu falei em outro vídeo já. Mas o para-choque não tem. É só uma tabuinha aqui atrás da longarina. Caminhões tratores. Não precisam. Ah, mas vai transitar sem um semi-reboque. Ok, mas não precisa. Produzido especialmente para cargas autoportantes. Então aqui é uma carga autoportante. Então não precisa ir em tese o para-choque aqui atrás. Porque eventualmente essa carga pode passar. Por questão de equilíbrio, por questão do tamanho. Questão de distribuição de peso. Então pode passar. Então em tese, nesse caso aqui, não precisa atender aos requisitos. Aqueles nos quais a aplicação do para-choque seja incompatível com a utilização. Coloquei em vermelho porque a gente já vai ver logo adiante quais são os casos. Veículos N2 ou N3, onde o para-choque seja parte do projeto do fabricante. Então aqui temos um caminhão, que é a Dodge Ram 3500, é um caminhão, e o para-choque dela é de fábrica. Então passou de 3.500 kg de PPT, é um veículo N2 já, até 12.000 kg, e N3 a partir de 12.000 kg. Nesse caso não precisa do para-choque seguir a regulamentação. Uso bélico também, não tem como, né? Porque é feito para guerra, não dá para atender os requisitos. Coleção, vai usar o que tinha na época, porque preserva a originalidade. Fora de estrada, então o veículo só anda fora de estrada, não vai ter o para-choque que talvez tenha, mas não obedece à norma. Destinado à exportação, então veículos circulando aqui, vai ser a mesma condição dos inacabados e incompletos. E rebocados destinados a cargas indivisíveis. Então a prancha carrega tudo, ela é bem baixinha já, normalmente a prancha é mais baixa, e o para-choque vai estar integrado aí à própria estrutura. Então, essa face aqui toda, ela não está muito alta do chão. E esse para-choquezinho aqui é só representativo, não é obrigatório. Agora vamos aos veículos onde o para-choque é inaplicável, difícil de utilizar. Por exemplo, vamos passar um a um. Poliguindaste, coletor de lixo, compactador, roll-on, roll-off, a gente já tinha visto a imagem anterior lá do outro caminhão com a caçamba, mas ele tem aqui um braço que puxa uma carroceria que pode ser de várias formas, pode ser um tanque, pode ser um container, pode ser uma caçamba, pode ser a prancha, como está aqui.
Então, esse para-choque aqui também não precisa seguir os requisitos, na maioria dos roll-on, roll-off. Guia de socorro veicular, não sei se fica até com uma ponta aqui para fora, então não um para-choque fica incompatível. Caminhão de bombeiros, lava container, inloader, que o carregamento é por trás aqui, então inviabiliza o para-choque normal. Aqui uma imagem mais detalhada, vejam, o caminhão não tem eixos, é todo o espaço vazio aqui dentro para determinados tipos de carga, mas especialmente vidro, chapas de vidro. Ambulância, claro que ambulância com mais de 3.500 kg de PBT, a gente vai reconhecer pelo rodado duplo aqui em via de regra, e aí também não tem como seguir a norma. E autobomba de concreto. Aqui até tem um simulacro de um para-choque, mas vejam, tem uma barra única aqui no meio e tal. Foi colocado ali para melhorar um pouquinho a segurança, mas nesse caso também é inaplicável o para-choque. E nesse caso todos, voltamos aqui ao roll-on, roll-off com a caçamba, nesses casos todos, quando eu for lá com o meu caminhão, que eu compro o caminhão no chassi, levo lá para encarroçar, e lá vai ser instalado o implemento, por exemplo, aqui o roll-on, roll-off, que é esse braço aqui, com ali os mecanismos de empurrar e puxar de volta a carroceria. Então, na nota fiscal, que eu vou levar lá no Detran, junto com a nota fiscal do meu caminhão para fazer o emplacamento, vai ter que constar lá isento de para-choque traseiro. Então, a implementadora que vai fazer essa declaração na nota fiscal. E a partir daí, chegou no Detran, o Detran tem que incluir no CRLV do veículo que é isento de para-choque. Na prática, o que acontece? Muitas vezes essa informação acaba não indo para o CRLV. Seja por falta de espaço ali no campo de observações, seja porque o Detran não colocou a informação, seja porque não tinha lá na nota fiscal do implementador, então acabou se perdendo essa informação. E aqui, qual é o problema com esse para-choque? Pois é, o problema é que não é um para-choque. Por quê? Os veículos que têm essa distância aqui, ó, da face externa do pneu até a parte de trás do veículo, se essa distância for de até 40 centímetros, não precisa ter o para-choque da forma como a gente conhece. Ele vai ser, na verdade, um suporte para faixa refletiva. Ele não vai ter que atender todos os parâmetros de resistência, de tamanho, de altura do para-choque normal. Porque se entende que, estando até 40 centímetros aqui a roda do veículo, a roda vai servir como o para-choque. Não tem como o veículo entrar por baixo do caminhão, porque tem a roda ali, logo ali atrás. E o perigo está aqui nessa bordinha aqui. Como essa borda aqui está bem perto da roda, então não vai ter, em tese, o risco do veículo entrar debaixo do caminhão, falando do automóvel. Então está aqui o desenho. Resolução tem que ter ali um suporte para a faixa refletiva de no mínimo 1.600 milímetros, 1,6 metros, a altura de 55 centímetros e a altura da barrinha aqui, porque a faixa refletiva do caminhão também tem 10 centímetros, então tem que ter 10 centímetros de largura ali, o elemento horizontal. Perfeito? Então aqui trazendo para a prática, especialmente em bitrem. Bitrem, o que acontece? O primeiro semi-reboque, o eixo é bem lá atrás, então o para-choque dele ficaria a menos de 40 centímetros. Então, nesse primeiro semi-reboque do bitrem, normalmente vai ter só o suporte da placa. A gente vai perceber que é um para-choque menorzinho, mais alto, mais fraco também, com menos peso, obviamente, quando precisa. E no segundo semi-reboque, sim, normalmente o balanço traseiro é um pouquinho maior, então essa distância é maior que 40 centímetros, a gente vai ter o para-choque tradicional. Aí eu pergunto, e a plaqueta? Só esse para-choque aqui, tradicional, que vai ter plaqueta. Esse aqui não vai ter, não é exigido. Ah, mas o que é plaqueta? Já vamos ver mais adiante, para quem não sabe. Certo. E esse veículo também, esse da frente, que tem um suportezinho do para-choque, da faixa refletiva, mas não tem o para-choque, também tem que ter os dizeres lá no campo de observações do CRLV, que ele está dispensado do para-choque. Então, esse veículo aqui, como tem o para-choque normal, está tudo certo, mas o primeiro semi-reboque vai ter que ter lá, que é dispensado ou isento do para-choque traseiro, porque não tem para-choque, tem só o suporte ali da faixinha refletiva.
Outros casos. Nos veículos com betoneira, plataforma auto-socorro, basculamento traseiro ou com plataforma elevatória de carga, aí o para-choque poderá estar recuado em relação à traseira aqui do veículo, 40 centímetros, 400 milímetros no caso. Vai acontecer com a betoneira, vai acontecer também com a plataforma auto-socorro, pode ser que ela pode estar recuada aqui 40 centímetros, não é o caso dessa aqui. E lembrando que na plataforma auto-socorro, a lança, a asa delta, que fica aqui embaixo recolhida, faz as vezes do para-choque. Perfeito? Basculamento traseiro, caçamba, então pode ter o recuo. Por que tem o recuo aqui? Porque se não tiver, se for muito embaixo aqui da carga, vai cair a carga em cima do para-choque. Aí vai danificar o para-choque, se for pedra, por exemplo, vai danificar a faixa refletiva. Por isso que é permitido um recuo, né? Óbvio. E plataforma elevadora de carga. Então pode ter o recuo aqui, ou pode ser, como a gente mostrou lá adiante, lá na frente, aliás, o para-choque desmontável, telescópico, dobrável, para poder descer essa rampa de carga aqui. Ok. E agora a gente vai ver alguns casos práticos. Aqui um veículo que nitidamente sofreu impacto no para-choque. Então aqui está tortinho, está torto. O elemento horizontal já não está mais retilíneo. Aqui a barra está com uma dobra, no caso o elemento vertical. Embora esse para-choque aqui não seja tão longo assim, ele está regulado para baixo, né? Ele poderia estar mais em cima. Foi regulado para baixo, até porque o caminhão parece que tem uma leve alteração na suspensão. Então nesse caso aqui está em desacordo com a resolução 593 ou a mais nova, a 952, equipamento obrigatório em desacordo, artigo 230, inciso 10 do CTB. E aqui, dá para perceber alguma coisa errada? Olhem a faixa refletiva aqui e olhem aqui na ponta. Solda. Emenda. Não pode. Certo? Então também 230, inciso 10 do CTB. Aqui dá para perceber a falha? O para-choque caiu também o protetor de roda aqui do lado. Certo? 230-10 também, em desacordo com a norma. E aqui, será que tem alguma emenda? Alguma parte que não esteja reta? Pois é, também 230, inciso 10 do CTB. E aqui, problemas. Além de não estar mais retilíneo o para-choque, ele levou algumas pancadinhas aqui, a faixa refletiva obrigatória já nem se encontra mais aqui, tem só um vestígio dela. Então, mesmo que ele tivesse retinho, mas com a faixa ruim, também 230-10, porque a faixa do para-choque é um requisito lá da resolução 952. E aqui, bom, a lei do caminhão está arqueado, possivelmente irregular. Olha só o que ele fez. Ele baixou o para-choque até o último buraco aqui embaixo. E aí, aqui é o pininho. Olha o que aconteceu, o para-choque virou um pêndulo. Então, totalmente errado. Possivelmente com essa altura aqui também mais alta que o normal. Aqui tem que ser 40 ou 45 centímetros. 45 vamos colocar, de acordo com a resolução mais nova, 952. Mas olha essa faixa aqui. Ele não comprou uma faixa inteiriça, que é o correto. Ele colocou várias faixas dessas aqui, menorzinhas, aqui formando a bandeira da Croácia. Então, infração também do 230-10. Outra questão comum é a altura. Então, se for mais que 45, no caso da última resolução, também infração do 230-10. Vejam, quase tudo é 230-10. Exceto em duas ocasiões. Quando não tem o para-choque, que é 239, ou seja, sem equipamento obrigatório, ou, então, sem a plaquetinha, que aí é o 237, veículo sem a simbologia necessária à sua identificação. Então aqui é uma plaqueta da geração 3. A única diferença para a geração 4, que é a mais nova, é que na geração nova, na geração 4, tem que ter o chassi do veículo também. E aqui é o último ponto que eu quero levantar. O colega medindo aqui, né, o caminhão mais alto que ele. E aqui temos o para-choque. Veja que o para-choque está mais longo. Por que ele está longo assim, esse para-choque? Ele foi ensaiado dessa maneira quando o fabricante do para-choque fez o para-choque, levou para o ensaio lá, para ver se ele aguenta aqui nesse ponto 15 toneladas. Nesse caminhão que na verdade são 12 toneladas.
que até 23 mil quilos, que é essa configuração, são 12 mil quilos. Se fosse um bitruck ou uma carreta, um semi-reboque maior, aí até 15 mil quilos. Mas será que se eu colocar 12 mil quilos aqui vai aguentar? Essas colunas vão aguentar ali a pressão? Difícil dizer, né? E se eu olhar a plaqueta desse... Vamos pegar essa plaquetinha de exemplo aqui. Se eu olhar a plaqueta ali, será que a plaqueta corresponde ao ensaio que foi feito com esse para-choque? Ou esse para-choque foi alterado depois? Então, se ele foi alterado depois, ganhou aqui vigas mais longas, essa plaqueta e esse ensaio não valem mais nada. Então, o para-choque volta a estar em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. E não sei se vocês conhecem o efeito alavanca. Então, quanto maior a alavanca, menor a força que eu preciso para mover algum objeto. Então, por exemplo, eu vou distorcer um parafuso com uma chave, um parafuso de roda, de carro ou de caminhão. Pego a chave de roda normal e vou tentar ali distorcer o parafuso. Ele não vai. O que eu faço? Coloco um extensor no cabo da chave de roda. Aí eu consigo fazer a força necessária. Mesma coisa aqui no para-choque. Quanto mais comprido o para-choque, menor a força necessária lá no meio do para-choque ou na ponta, tanto faz, para dobrar esse para-choque. Por isso que quanto mais comprido, pior. Ficou alguma dúvida? Pode colocar aí nos comentários que eu respondo assim que puder. E se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Considere também fazer parte da nossa comunidade, clicando no botão Seja Membro logo aqui abaixo. No mais, valeu pela audiência e até a próxima!